Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. Relatório da CPI que investiga a crise fiscal no Estado sugere criação de comitê de negociação com devedores da dívida ativa. Tribunal de Contas do Estado se manifesta contrário à aprovação das contas do governo. E projeto que institui programa de consumo consciente nas escolas da rede pública recebe parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. O Alerj Revista está no ar. A redução de investimentos feitos pela concessionária de gás Naturgy em 2018 foi solicitada pela Agência Reguladora de Gás, a Agenersa. A informação foi passada pelo presidente da agência durante a oitiva da CPI do gás. A Naturgy, antiga Segue Rio, apresentou uma proposta de investimentos no montante de 275 milhões de reais, mas a Agenersa pediu que a empresa ajustasse o valor para 50% a menos e que investisse aproximadamente 137 milhões. Segundo o presidente da Agenersa, isso foi feito pois o valor divulgado pela concessionária estava, segundo ele, superestimado. A empresa acabou investindo 144 milhões de reais, o que para Luiz Troisi demonstra que o ajuste pedido foi correto. A Agenersa entendeu que esse valor, em função do passado de investimentos das duas concessionárias no primeiro ano, esses valores estavam além da capacidade dela de investir. Então, a Agenersa fez uma deliberação diminuindo essa ideia dela, essa proposta dela de 270 milhões pela metade. Por quê? Por cautela, para que isso não influenciasse na tarifa, em função da modicidade tarifária. Aí, ao longo do decorrer do processo de revisão, ela solicita uma nova proposta. E quando ela faz essa nova proposta, o valor de 2018 fica muito próximo do valor que a Agenersa havia deliberado. Então, elas fizeram uma proposta na faixa de 155 milhões, a Agenersa havia deliberado 137 milhões, e já depois de analisado o ano de 2018, nós estamos em 2019, o ano de 2018 já foi analisado, elas fizeram 144 milhões. Então, olha como ficou próximo. Então, isso demonstra que a Agenersa teve, por cautela, um valor menor e que absolutamente foi correta a decisão. A distribuidora de gás está no momento em processo de revisão tarifária quinquenal e o plano de investimento está em fase de ajuste. O presidente da Agenersa explicou ainda que do valor arrecadado com a distribuição de gás, 66% são destinados à Petrobras, 22% para pagamento de tributos e 12% revertidos em investimento. E é esse o percentual regulado pela Agenersa. O presidente da CPI, deputado Max Lemos, criticou o baixo investimento feito pela concessionária de gás e disse esperar que isso seja alterado na revisão contratual, que vai ser realizada em outubro desse ano. Há pouco tempo, a presidente da Naturgy disse aqui que a Agenersa, que é a agência reguladora, atrapalhava os investimentos. Agora nós ouvimos o atual presidente da Agenersa que disse que não é isso, que houve, na verdade, um realinhamento nos investimentos se comparado ao que foi tratado na última revisão. Então, a cada momento, nós chegamos à conclusão de que o baixo investimento é custo da desordem entre um e outro. Na verdade, o Estado precisa definir objetivamente qual é o investimento para que a Agenersa tenha condição de aplicar esse investimento. Então, existe hoje uma necessidade de reorganização, isso a CPI já identificou. Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro não tem registro de nenhum patrimônio imaterial no Estado. O tema foi debatido na segunda-feira pela Comissão de Cultura da Alerj. Cláudio Melo, diretor do INEPAC, afirmou que já está recebendo a demanda de grupos e agentes culturais pelo cadastramento de bens imateriais, mas que aguarda a resolução de questões burocráticas, como a criação de uma comissão estadual de patrimônio imaterial. O Carnaval e a Festa de São Jorge podem ser os primeiros a receberem o reconhecimento do Instituto. O Departamento de Patrimônio Imaterial, já existe há vários anos, mas infelizmente por uma série de contingências não foi
vamos dizer, tratado a parte burocrática para que o Conselho Estadual de Tombamento criasse a Comissão Estadual de Patrimônio Material e a gente conseguisse efetivamente, né, deslanchar todo esse processo. Essa deficiência está sendo reparada agora, assumimos o INEPAC em 20 de maio desse ano e estamos correndo com toda essa parte de burocracia para que nos próximos até dias, eu diria, a gente já tenha todas as nomeações dos conselheiros saindo no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e a partir daí a gente vai ter também a comissão, todos os membros já estão indicados e é uma questão só de ajustar e aí sim a gente vai ter esse registro. Atualmente, 7 manifestações artísticas do Rio de Janeiro são consideradas bens imateriais pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As matrizes do samba, o jongo, a festa do Divino em Paraty, a roda e os mestres de capoeira, a literatura de cordel e as baianas do acarajé. O problema é que o IPHAN atende todo o território nacional e, por isso, alguns coletivos e grupos culturais do Rio de Janeiro têm dificuldade de conseguir o registro de patrimônio imaterial. Isso realmente demanda tempo, dependendo desse coletivo. Né, a gente brinca que tem uma lista nacional, porque a gente vive num país que, graças a Deus, tem uma diversidade cultural imensa, então você tem um trabalho nacional muito grande. Né? Então, são etapas de trabalho que, às vezes, leva mais um tempo, às vezes leva de 3 a 4, 5 anos. Se você, de repente, identifica essa referência cultural num outro estado, então tem um trabalho da outra superintendência também de estar agregando, né? Por mais que você, às vezes, trabalhe um recorte no local, mas é expansivo para todos os outros grupos, né, que se identificam entre eles como um bem registrado. Mestre Evalci, representante da Folia de Reis Sagrada Família da Mangueira, disse que o grupo está com um processo no IPHAN para se tornar patrimônio imaterial e que isso ajudaria a valorizar o trabalho de grandes mestres que passaram por lá e garantir que essa tradição seja preservada para as próximas gerações. Para a gente é importante que a gente vai dar mais valor, né, mais credibilidade ao nosso trabalho, entendeu? Que até então a gente não é reconhecido por lugar nenhum, né? Fazemos tudo do próprio bolso, no sangue, eu costumo dizer sangue, suor e lágrima, né? Nossa maior dificuldade hoje é transporte, é indumentária, é instrumento, né? Porque no meu caso lá são bem antigos, né? E só de vez em quando que a gente é contemplado em edital, que também não é uma coisa assídua, né? O presidente da Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho, reforçou a importância do IPHAN e do INEPAC trabalharem em conjunto e da valorização dos agentes culturais do Rio de Janeiro, com foco nos mestres da cultura popular. Vamos encerrar esse ciclo de audiências públicas no interior, agora na sexta-feira com a audiência em Três Rios, já pegando norte e sul fluminense, né? Então, com isso daí, vamos produzir um relatório. Esse relatório vai ser enviado para as prefeituras, vai ser enviado para a Secretaria de Estado aqui, vai ser enviado para a INEPAC, vai ser enviado para as prefeituras dos municípios, para as câmaras de vereadores, as secretarias de cultura dos municípios. Nós vamos fazer uma ampla divulgação e, é claro, que vai acompanhado de sugestões. E as sugestões é isso daí o que nós vamos cobrar de forma permanente. Relatório da CPI que investiga a crise fiscal enfrentada pelo Estado foi apresentado aos integrantes da comissão. O texto, elaborado pelo relator, deputado Max Lemos, sugere a criação de um comitê de negociação visando acordos com devedores da dívida ativa, atualmente estimada em 106 bilhões de reais. O relatório da CPI tem cerca de 600 páginas e será apreciado pelos membros da comissão, que terão uma semana para propor alterações. O deputado Luiz Paulo, presidente da CPI, destacou a necessidade de mudanças no regime de recuperação fiscal do Estado. O ponto central na rediscussão é como vai ser o cálculo e o pagamento do serviço da dívida. Porque se mantiver da mesma forma como é hoje, quando chegar em 2023, que acabou o regime de recuperação fiscal, nós vamos pagar 21 bilhões de serviço da dívida. Nós estamos arrecadando cerca de 68 bilhões com tudo. Se você tirar esse valor para pagar serviço da dívida, você bota mais outros 21 bilhões
para pagar ativos e inativos e as complementações de royalties de participação especial, para pagar outros 21 bilhões de reais de inativos e pensionistas, não tem mais dinheiro para nada. Críticas à lei federal que isenta o ICMS dos produtos e serviços de exportação, a criação de políticas de incentivos fiscais e a conciliação dos grandes devedores com os órgãos estaduais também foram questões abordadas no relatório. O Rio de Janeiro abriu mão das suas receitas de ICMS, da sua maior riqueza, que é o petróleo, que é uma commodity, em nome do desenvolvimento do Brasil, da balança comercial brasileira. E existia um compromisso de a União devolver esse dinheiro ao Rio de Janeiro, que é a chamada Lei Candir. Não se paga 0,1, 0,2 do que deveria. São bilhões que são devidos ao Estado. Outra coisa que é um avanço muito grande é chamar a atenção para a máquina arrecadadora melhorar, haver um sistema que possa ser um pouco mais austero. Um outro detalhe importante que foi visto aqui, foi chamada a atenção, é a nossa principal riqueza, que é o petróleo e o gás. Agora, saber de como a Petrobras, quanto de investimento a Petrobras vai colocar aqui de verdade. A deputada Marta Rocha disse que vai incluir no texto a proposta para que os deputados da CPI façam um acompanhamento para garantir a efetividade do cumprimento dos itens propostos no relatório, como, por exemplo, o investimento de 830 milhões de reais para as obras de melhoria dos municípios do entorno do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, estipulado em termo de ajustamento de conduta entre a Petrobras e o Estado. O que eu defendo é que essa CPI não se encerre com seu relatório, que ao final as comissões temáticas como orçamento, tributação, indústria e comércio, meio ambiente, saneamento, por exemplo, nesse TAC, boa parte desse dinheiro vai para recuperação ambiental, reflorestamento, então que pelo menos a cada semestre se realize uma audiência pública para monitorar o resultado, as recomendações feitas no relatório da CPI. Um simpósio de enfrentamento à pedofilia e combate à violência e abuso sexual contra a criança foi realizado na Alerj. A iniciativa da deputada Rosane Félix contou com a presença do deputado federal professor Josiel e de especialistas que atuam no combate a esses delitos. Em 2018, mais de 17 mil casos foram denunciados às autoridades em todo o Brasil. A maioria das ocorrências, tanto com crianças quanto com adolescentes, ocorreu dentro de casa, com agressores sendo pessoas do convívio das vítimas, geralmente familiares. Os estudos apresentados também mostram que a maior parte dos crimes são praticados mais de uma vez. Para representantes da OAB, é importante que a conscientização das crianças comece cedo e também é necessário que se dê maior proteção a quem cuida destes jovens. Você tem que começar a conversar com seu filho, com seu sobrinho, a criança que você cuida desde cedo, né? Onde não pode mexer, onde não pode tocar. Tá? As coisas mais simples do mundo, tá? Tipo a mão na perna, a mão no seio, desde pequenininho, para que não seja possível que alguém venha se aproveitar daquela criança. E quando a criança for crescendo, começar a ter acesso à internet, aos telefones, que hoje, lamentavelmente, é muito cedo que os pais e as mães colocam, inclusive, o smartphone para que as crianças fiquem calmas, né? Explicar o que é que vem por trás de uma tela de telefone. Para a psicóloga especialista em atendimento a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e sexual, é necessário que se implemente um protocolo nacional único de atendimento às vítimas. Outra medida sugerida por ela é a notificação compulsória nos locais de atendimento. Só 3 mil municípios brasileiros, dos 5 mil, fazem isso, têm esse convênio, por falta mesmo de estrutura. E as clínicas particulares não têm essa obrigação. Então, muita mãe, muito pai leva essa criança na clínica particular e isso não é notificado. Então, existe uma subnotificação e, por conta dessa notificação, a gente não pode colocar o PNVESCA, que é esse plano nacional, tá, de enfrentamento à violência sexual. Ele tem uma gama de dispositivos e de diretrizes que, se eu fosse falar aqui, eu ia ficar o resto do dia. A delegada da Polícia Federal fez um alerta para que os pais fiquem mais atentos com o que os filhos andam consumindo na internet.
Segundo ela, tem sido cada vez mais frequente a presença de pedófilos em plataformas de jogos online e nas redes sociais. Onde vai ter um abusador, um interessado sexualmente por criança? Onde houver crianças. Antigamente seria em parques, em praças infantis. Hoje em dia o local que a gente mais encontra criança é na internet, justamente porque os pais acreditam que os filhos vão estar seguros dentro de casa ou dentro da escola, por exemplo, ou em qualquer ambiente vigiado, vamos assim dizer, acessando a internet. Só que muitas das vezes os pais não têm essa preocupação em estar monitorando o conteúdo que seus filhos acessam. É importante a gente dizer que não deve existir senha para pai e para mãe. Os pais devem estar constantemente não só informando seus filhos dos perigos que existem, mas também estar monitorando. A gente tem, por exemplo, ferramentas como filtros de controle parental para você poder tentar minimizar o tipo de conteúdo impróprio que a criança acessa, mas principalmente prestar informação para a criança. O deputado federal professor Josiel exaltou o encontro e falou do seu projeto de lei que quer instituir o Maio Laranja no calendário nacional, como mês da conscientização e do alinhamento de ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O mês de maio, no dia 15, é considerado o Dia da Família, então nós aproveitamos essa data e o mês de maio inteiro para um enfrentamento nacional. Não que nós vamos combater apenas em maio, mas em maio vai ser o mês inteiro trabalhando, robustecendo e potencializando a consciência da sociedade, que é preciso um olhar com mais afinco para essa questão da pedofilia, haja vista que a problemática acontece, segundo as estatísticas e dados, 75% dos casos estão acontecendo dentro de casa. Já a deputada estadual Rosane Félix pediu uma mobilização coletiva da sociedade civil para denunciar estes delitos. Segundo a parlamentar, a maior e melhor arma para o combate ao crime de pedofilia é a informação dos jovens. Depende de todos nós, políticos, mas também da sociedade civil. Eu disse que a gente hoje aqui estaria levantando um grande exército, porque a gente precisa conscientizar com campanhas, principalmente com campanhas de conscientização, com palestras nas escolas, seja em templos religiosos, sejam nas comunidades. Nós precisamos ser a voz das nossas crianças, mas precisamos dar a voz a elas, mas também precisamos conscientizá-la e dizer que elas não podem ser refém dessa maldade. A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj aprovou os 3 novos integrantes do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, órgão criado pela Alerj para acompanhar denúncias de maus-tratos em presídios e outros locais de privação de liberdade. Rafaela Albergaria, Ionara Fernandes e João Marcelo Dias foram indicados pela Comissão de Direitos Humanos da Casa e terão mandato de 4 anos. O mecanismo é formado por 6 integrantes que visitam as penitenciárias e produzem relatórios. Os 3 indicados são extremamente preparados, fazem jus à indicação técnica da Comissão de Normas Internas, então tenho certeza que provocarão um relatório extremamente profícuo ao Estado do Rio de Janeiro para que a gente melhore a política pública de assuntos penitenciários. Rafaela e Ionara são assistentes sociais e pesquisadoras. Já João Marcelo atua no núcleo do sistema penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio. Durante a sabatina, eles falaram sobre a importância do fortalecimento das instituições para garantir melhorias no sistema prisional, defenderam transparência nos gastos e melhor remuneração para os agentes de segurança. Conforme a letalidade aumenta fora do sistema prisional, isso reflete lá dentro. Esse ano nós já estamos com 136 mortos no sistema penitenciário. Ano passado batemos a casa dos 200. Então, e isso reflete muito, porque a gente tem unidades muito sensíveis, como, por exemplo, a cadeia pública Jorge Santana, que é referência para receber presos baleados e está atualmente como uma verdadeira enfermaria de guerra e sem nenhuma assistência lá dentro. Então, a gente vai ter muito trabalho pela frente aí para conseguir levar um pouquinho dessa atenção e dessa assistência para quem está lá dentro. É primordial que a gente pense, atuações específicas para combater essa letalidade no sistema, sobretudo no sistema prisional, no sistema socioeducativo, e isso só é possível a partir das articulações com as políticas sociais, com as políticas públicas. No próximo bloco, o Tribunal de Contas do Estado se manifesta contrário à aprovação das contas do governo.
O Alerj Revista volta já.